paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o pregador Manassés, e nesse vídeo eu vou te deixar aqui um passo a passo de como que você pode fazer para criar uma mensagem, criar uma pregação, preparar uma pregação. Eu falo criar, mas do verbo fazer, montar, juntar, não de criar do zero. Porque, na verdade, as mensagens já estão prontas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a mensagem. As passagens da Bíblia são as mensagens, são as pregações. Elas já estão prontas. O que nós vamos fazer é apenas traduzir a palavra de Deus para os dias de hoje, para os irmãos hoje. O que nós vamos fazer é apenas organizar as informações dentro daquele texto. Tá? Então é o que você vai conferir nesse vídeo em 6 passos. Em 6 passos simples você vai aprender a preparar uma mensagem, preparar uma pregação, ok? Lembrando que esse vídeo ele é uma resposta, tá bom? Para os leitores aqui do canal do Pregador Manassés. Eu lancei um vídeo algum tempo atrás perguntando para os irmãos quais são as suas dúvidas no quesito pregação. E a maioria perguntou como preparar uma mensagem. Então, no vídeo de hoje você vai conferir, ok? E claro, você gostando do vídeo, por favor, clique aqui no botãozinho aqui em cima, na bíbliazinha que tem aqui, para se inscrever no canal, e depois clica ali embaixo no botão gostei, porque assim você vai ajudar esse vídeo a chegar mais longe e ajudar muitas outras pessoas, muitos outros irmãos e irmãs que querem aprender a palavra de Deus, assim como você. Então vamos lá, o primeiro passo para você criar, preparar uma mensagem, uma pregação, é você escolher a passagem bíblica, tá? Isso é bem simples, é bem óbvio, claro que tem que ter uma passagem bíblica, mas escolher a passagem bíblica não é de qualquer jeito, não é no Unité que você vai escolher qual texto você vai usar na sua pregação. Como que eu escolho então a passagem bíblica? É muito simples, você tem que ter um plano de leitura, tá? Você tem que estar lendo a Bíblia constantemente, ok? Eu espero, acredito, imagino que você já faça isso, tá? E conforme você vai lendo a Bíblia, um dia você lê uma passagem aqui, outro dia você lê outra passagem ali, conforme você vai lendo a Bíblia, vai chegar um determinado momento que um texto, aquele texto ali, um determinado texto, um determinado versículo, vai falar mais com você do que os outros. Vai chegar uma hora que vai ter um texto na Bíblia, um versículo ali que vai ficar como se fosse destacado no seu pensamento, vai ficar em negrito, e você vai se familiarizar com ele e dificilmente vai esquecer aquele texto. Um texto assim que por algum momento tocou o seu coração, por algum motivo tocou você, comoveu você. Então esse é o texto que você deve utilizar para extrair a sua pregação. Ok? Então esse é o primeiro passo, escolher a passagem bíblica, mas não qualquer uma, escolher aquela que falou com você, porque eu creio da seguinte maneira: primeiro Deus ele fala com você, para depois falar com a igreja. Agora, o segundo passo é você escolher como que vai ser a sua pregação, que tipo de pregação que você vai trazer para a igreja. Existem pelo menos 2 tipos de pregação, tá? Um deles é a temática, a pregação temática, e o segundo é a pregação expositiva, tá? Qual que é a diferença da pregação temática e a pregação expositiva? É que a pregação, por exemplo, a expositiva, ela é uma mensagem dentro daquele texto bíblico e somente ali, ela não sai dali. Por exemplo, você pega a história de Zaqueu, a história de Jacó, você pega a história da mulher do fluxo de sangue e você prega ali dentro, você não sai dali, você não vai lá para o Antigo Testamento, depois volta, depois vai para o Apocalipse, não, você fica só ali focado naquela história. Isso é uma pregação expositiva. Por exemplo, você pega a passagem ali do centurião de Cafarnaum, e aí você prega que ele teve fé para ir até Jesus, e aí você só vai pregar na história dele. Ele foi até Jesus, fez um pedido, voltou, o servo dele já estava curado, Jesus falou que nem Israel tinha achado tanta fé. Quer dizer, você não sai dessa história, você não sai desse texto, Isso é uma pregação expositiva. Já a pregação temática, ela como o nome já está dizendo, é por tema. Por exemplo, você escolhe um tema. Vou falar sobre fé, por exemplo. Vou falar sobre fé. Então você pode começar ali em Hebreus capítulo 11, que fala da fé, e aí você vai falar da fé de Abraão, a fé de Isaac, você vai falar da fé de Davi, a fé
de Jairo, a fé de Zaqueu, a fé de Bartimeu. Você vai falar da fé de um monte de gente, né? Porque o tema é fé. E nesse tema você pode passear pela Bíblia toda, sem problema nenhum. Né? O importante é que você está dentro do tema. Isso é uma pregação temática. Vou falar de intimidade com Deus. Então você vai falar da intimidade que o apóstolo João tinha quando andava com Jesus. Você vai falar da intimidade que os profetas tinham. O profeta Elias, por exemplo, que disse em cuja presença eu estou, né? Ele disse, não vai chover, né? Senão segundo a minha palavra, porque ele disse, em cuja presença eu estou, na presença de Deus. Você pode falar da intimidade de vários personagens bíblicos, né? Isso é uma pregação temática. A diferença de uma com a outra é que a expositiva, ela se limita ao texto que você leu. Por exemplo, você lê um texto ali da carta de Paulo e você vai explicar versículo por versículo o que Paulo está querendo dizer ali, o que ele está ensinando. Isso é uma pregação expositiva. A pregação temática não, você já vai trazer várias passagens bíblicas, mas todas elas dentro daquele tema, ok? Muito bem, agora que você já definiu como que vai ser a sua pregação, se vai ser uma pregação expositiva ou temática, né, eu recomendo que você comece com a temática, porque em tese ela é um pouco mais fácil. Tá? A pregação expositiva é para quem já adquiriu uma certa experiência pregando, ok? Então vamos lá, você já escolheu qual o seu tipo de pregação? O terceiro passo agora é você definir o que vai ser ensinado para os seus ouvintes, né? O que você quer ensinar com essa passagem bíblica, né? O que essa passagem bíblica está nos ensinando, o que esse texto está dizendo para a igreja. Você tem que definir o que será ensinado para os irmãos, né? Porque toda pregação é um ensinamento, mas claro, nem todo ensinamento é uma pregação, ok? Porque a pregação ela tem algumas particularidades que tornam ela uma pregação, mas o ensinamento é ensinamento. Só que toda pregação ela é um ensinamento. Em toda pregação a pessoa tem que aprender alguma coisa. Os ouvintes, os irmãos, a igreja vai aprender alguma coisa com a sua pregação. Se você for olhar as mensagens de Jesus, né, a gente sempre chama os ensinamentos de Jesus, mas na verdade eram pregações. Porque qual é o objetivo da pregação? O objetivo da pregação é trazer as pessoas para você, trazer as pessoas para Deus, para Cristo, né, trazer as pessoas para junto de Deus, para aceitar o Senhor, para ter mais temor a Deus e etc. O objetivo de um ensinamento é apenas transmitir informação, ensinar alguma coisa. Mas o objetivo de uma pregação é ganhar as pessoas, ganhar as almas, né? Isso é uma pregação. Então, os ensinamentos de Jesus eram todos, na verdade, pregações, né, que nós chamamos de ensinamento porque de tanto que a gente aprende quando lê uma das mensagens de Jesus, mas eram pregações. Então toda pregação é um ensinamento e você tem que decidir o que os irmãos vão aprender com esse texto que você escolheu, o que esse texto está ensinando para os seus ouvintes. Muito bem, agora o quarto passo é você fazer a introdução da sua mensagem. Você tem que preparar a introdução. Lembrando que a introdução da mensagem é o que vai chamar a atenção dos irmãos e é o que vai prender eles na mensagem, ok? Agora, como que eu faço uma introdução? Como que você vai fazer a sua introdução? A introdução ela é muito simples, tá? Não é um bicho de sete cabeças. A introdução ela pode ser, por exemplo, a história que leva até o seu texto. Por exemplo, você leu ali um texto e o texto, às vezes, ele pode ser incompleto, pode ficar meio que sem sentido. O que você tem que pensar é que os seus ouvintes nunca leram a Bíblia, não conhecem a Bíblia. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Isso não é verdade, obviamente, mas dessa forma que você tem que pensar para que você consiga explicar e trazer uma mensagem o mais clara possível. Porque se você ficar considerando, os irmãos já conhecem o salmo tal, os irmãos já conhecem aquela passagem tal, então você vai começar a falar de coisas que às vezes alguém não conhece, né? Porque na sua cabeça você imagina que todo mundo já conhece. Então é sempre bom pensar que os irmãos não conhecem a Bíblia, para que assim você consiga ser o mais claro possível, o mais claro e objetivo possível. E a introdução, ela é a história que leva ao texto, né? Ou seja, por que chegamos nesse texto? O texto que você leu acontece alguma coisa, fala de alguma coisa, ensina alguma coisa. Por que está sendo falado isso? Por que está sendo ensinado isso? Por que está acontecendo isso? Então é legal você contar a história que vem antes do texto, né? Para até chegar no texto ali, ok? Para concluir com o texto, para
tentar prender a atenção dos irmãos. Tá? Você pode contar essa história que leva ao texto, ou você pode recontar o texto. Se esse seu texto for uma mini história, digamos assim, por exemplo, o Novo Testamento, os Evangelhos são ricos, né, em pequenas histórias dos milagres de Jesus. Por exemplo, se você leu aquele único texto que fala ali de Jesus andando sobre a água, por exemplo, isso é uma mini história, isso é um capítulo da vida de Jesus, né? Isso é um episódio do ministério dele. Então você pode recontar o que você acabou de ler. Recontar também é uma forma de introduzir a mensagem, né? Você falar que Jesus estava ali ensinando próximo ao Mar da Galileia, e depois ele despediu a multidão, mandou os discípulos irem para o barco, contar a história que já estava ficando de tarde, já o sol estava se pondo, né? E Jesus ficou ali, resolveu ficar ali na praia orando um pouquinho, entendeu? Recontar o que você acabou de ler. Você nunca pode pensar que os irmãos entenderam aquilo que você acabou de ler, né, exatamente da forma que você entendeu, porque você está familiarizado com o texto, você conhece e sabe muito bem o que você está lendo, mas os irmãos muitas das vezes, infelizmente, ignoram a leitura, né? A gente começa a palavra, eu vou pregar aqui na passagem tal, capítulo tal, verso tal, aí você faz a leitura. E, infelizmente, os irmãos muitas das vezes ignoram o que você leu, não param para meditar. Por quê? Porque eles estão ali acomodados, esperando que você explique para eles. Então, uma forma legal de você introduzir a sua mensagem é recontar a história do texto, recontar aquilo que você acabou de ler. E para prender a atenção das pessoas, chamar a atenção para a sua mensagem, você tem que recontar com detalhes, né, com todos os detalhes possíveis. Então é aí que você vai pedir ajuda ao dicionário bíblico, vai pedir ajuda a comentários, etc., para você conseguir mais detalhes para a sua história, né, e falar que hora do dia que era, falar se estava frio, estava calor, que época do inverno que era, né. Você pode mencionar coisas que são óbvias, como por exemplo as sandálias que Jesus estava usando, a túnica, as vestes, falar da tempestade, da água do mar que é salgada, batendo no barco, etc. Você pode enriquecer de detalhes a sua introdução. Quanto mais detalhes tiver, mais fácil fica de prender a atenção dos seus ouvintes. Zé Luiz, o Rivaldo. Muito bem, agora nesse quinto passo, né, no passo de número 5, você vai fazer a aplicação da passagem, você vai fazer a aplicação daquele texto que você leu. Tá? O que é a aplicação? A aplicação é trazer para os dias atuais, né? Como que aquele texto ajuda os irmãos, né? Aquela parte do ensino, o que ele ensina, o que nós devemos fazer, entendeu? Aplicar a passagem é dizer o que aquele texto nos ensina, né? O que nós devemos fazer a partir de agora e quais as consequências para quem não fizer o que a Bíblia está ensinando. Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para você entender um pouquinho de tudo que nós já falamos até agora. Tá? Digamos que eu leio ali Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 2, verso 17. Orai sem cessar. Então, eu vou falar de oração. Como é um versículo pequeno, não dá para fazer uma pregação expositiva no versículo, que é só uma frase, na verdade. Né? Porque a pregação expositiva ela fica dentro do texto e ela não sai do texto. Então, eu vou ter que ir para uma pregação temática. Né? Eu vou falar de oração. Então, na minha pregação sobre oração, eu posso falar sobre as orações mais importantes da Bíblia, por exemplo, a oração de Ana, né, que é uma oração de vitória, depois que ela recebeu, teve o seu filho, recebeu aquilo que ela pediu para Deus. Eu posso falar da oração de humilhação de Davi, que fez lá no Salmo 51. Eu posso falar da oração de Jesus no Getsemane. Eu vou falar só de oração, então eu posso falar de 3, 4 orações de personagens bíblicos diferentes, né? E na aplicação eu vou motivar, exortar os irmãos a orar, pedir para que eles orem, né? Eu vou praticamente mandar os irmãos orarem mais, né? E isso é o resumo do que eu vou fazer no contexto geral, né? Eu vou contar toda essa história da oração de Davi, de Ana, de Jesus, só para mandar os irmãos orarem mais, né? Mas por que eu conto essa história? Porque a aplicação ela só funciona com a Bíblia.
né? A Bíblia é que traz autoridade para aquilo que você está aplicando na vida dos irmãos, porque fazer uma aplicação é nada mais, nada menos do que dar uma exortação, uma ordem, né? Um conselho. Isso é uma aplicação, só que ela só funciona com a base bíblica, né? Se eu pegar o microfone e falar, irmãos, vocês precisam orar mais, não vai ter efeito nenhum. Mas se eu pego o microfone e falo que Jesus, quando ele dobrava o joelho para orar, muitas das vezes ele virava a noite orando e não dormia, né, ficava a noite toda orando e no outro dia já ia fazer a obra, então agora eu tenho uma autoridade, que é a palavra de Deus, para olhar para os irmãos e falar, vocês precisam orar mais, entendeu? Sai muito mais forte a aplicação com a história por trás, né? A aplicação é isso, é fazer o pedido, e você pode falar também das consequências, o que pode acontecer se os irmãos não orarem, né? Ou o que está acontecendo, o que está acontecendo que os irmãos estão orando pouco, entendeu? Você pode falar das consequências, da gravidade do problema, né? Enfatizar a gravidade do problema para que a sua aplicação ela fique mais forte, ok? Enfim, chegamos ao último passo, né? Ao 6º passo da mensagem. Agora você já escolheu a passagem, já sabe que tipo de mensagem que você vai pregar, você já sabe o que é uma introdução, como você vai fazer essa introdução, e você já sabe como fazer a aplicação da sua mensagem, ok? Agora o último passo da mensagem, terminou a aplicação, é você fazer uma coisa que nós chamamos de apelo, tá? Apelo não é só para convidar as pessoas a aceitar Jesus, apelo é fazer a chamada para ação. Apelo é você chamar as pessoas para praticar aquilo que elas acabaram de aprender. Apelo é chamar, convidar os seus ouvintes para praticar aquilo que você acabou de ensinar, entendeu? Aquilo que foi pregado, né? Você pode desafiar os irmãos a colocar em prática o que foi pregado. Você pode desafiar os irmãos a colocar em prática o que foi ensinado. Isso é o apelo e é o que você deve fazer no final da sua mensagem, ok? Aqueles que não estão aqui. Bom, para te ajudar ainda um pouco mais, né, e finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma recomendação para você de um livro, né, é um livro digital em PDF, ok, que se chama Pregação Pura e Simples, tá? Esse livro você pode adquirir ele gratuitamente, ele é de livre distribuição na internet, então tanto eu como qualquer um pode distribuir e redistribuir esse livro pela internet. Você mesmo, eu vou entregar ele para você agora, você pode redistribuir ele, tá? O nome dele é Pregação Pura e Simples, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa questão de preparar sermões, preparar mensagens e como pregar as mensagens, tá bom? Então o link está passando aqui no vídeo agora, é só clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma outra página, essa página é minha, ok? Onde você vai deixar ali o seu nome, o seu e-mail, e eu vou enviar para você por e-mail o PDF, o link do download do PDF desse livro, Pregação Pura e Simples, tá bom? Para que você possa enriquecer as suas mensagens cada vez mais, ok? Muito bem, se você ainda tem alguma dúvida sobre pregação, sobre pregadores, sobre qualquer coisa, comportamento no púlpito, vestimenta, como falar, como apresentar e etc., como finalizar a mensagem, etc. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, deixe suas perguntas aqui nos comentários abaixo desse vídeo, tá bom? Que no próximo vídeo eu respondo para você com o maior prazer e muito carinho. Tá bom? Então, um forte abraço em Cristo Jesus e que Deus te abençoe.